Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. É isso que eu desejo a você. Que Ele abençoe o seu coração, que Ele ilumine hoje a sua mente para que você tenha condições de saber o que você pode hoje fazer para que a sua vida seja melhor. Qual é a parte do milagre que lhe cabe? Qual é a página que você precisa virar? Qual é o passo que você precisa dar na direção de tudo aquilo que é bonito, que Deus preparou para você e que lhe espera? Se você for fiel a essa pequena parte de hoje, de amanhã, depois, você pode ter certeza que Deus realizará grandes obras na sua vida. Hoje eu, você, todos nós temos a oportunidade de colocar a nossa vida diante de Deus e de pensar sobre ela. Rezar é também um jeito de pensar. É também um jeito de você colocar à luz de Deus aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos escolhendo, o que nós estamos permitindo que faça parte dos nossos dias. Muitas destruições acontecem na nossa vida, minha gente, porque nós abrimos as portas. Quantas vezes nós encontramos pessoas destruídas por causa das escolhas que fez? Quanta infelicidade vem morar dentro de nós, justamente porque um dia, inocentemente, nós abrimos as portas para situações, realidades, para pessoas que não estavam comprometidas com a nossa felicidade. Quantas vezes eu encontro pessoas certas nos lugares errados, ou até mesmo vivendo um papel errado. Essa música tem uma frase bonita, né? Sim, aqui é o meu lugar. É isso que faz uma pessoa ser feliz. Quando ela constrói a dinâmica dos seus dias no seu lugar. Quando ela percebe que ela está girando no eixo certo. Ela tem dificuldades? Tem, porque todo mundo tem. Mas ela está no lugar certo. Ela está sofrendo pelas causas certas. Diferente de uma pessoa que está perdida, que já está distante do que ela pode, escravizada por tantas coisas ruins que essa vida oferece. Eu sempre digo isso. O mundo é muito cruel, a vida é muito cruel, porque nem sempre nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem, ou que estão interessadas em fazer vir o que temos de melhor. Nem sempre as pessoas estão comprometidas em nos fazer trazer à tona o que temos de melhor e que nos faz estar no lugar certo. A gente acaba ficando refém daquilo que a gente permitiu um dia, mas depois nós só poderemos viver a superação daquela situação se a gente fechar a porta que um dia a gente abriu. Isso é humano, minha gente. A honestidade passa por isso, em a gente ter coragem de reconhecer o que é que nos destrói. Onde é que começa a nossa queda? É como cair, né? A gente desequilibra. O primeiro passo da queda é um primeiro desequilíbrio. Se a gente vai na experiência do desequilíbrio e não firma as pernas, é possível que mais para frente a gente caia. Ou se a gente usa um sapato que escorrega, a gente tem que saber que aquele sapato será sempre perigoso. Precisamos ser honestos com aquilo que na vida é motivo de destruição para nós. Às vezes eu fico intrigado com as minhas escolhas, em perceber que às vezes elas não estão me ajudando a estar no lugar certo. As pessoas que tragam para estarem ao meu lado, as pessoas que eu permito que tenham influência sobre mim, tudo isso vai me dizer se eu estou no lugar certo ou não. Você sabe disso. Você tem muitas pessoas que têm influência sobre você. E se for honesto, você saberá dizer se a influência deste ou daquele é boa na sua vida. Aquele companheiro, volto a dizer, pode não ser amigo, ele lhe ajuda a buscar o que existe de melhor em você ou não? É o contrário. Pois é, conversão é isso. É você mudar as peças de lugar.
É você ter coragem de identificar onde é que você está caindo, onde é que você está errando. Tempo de conversão, minha gente. Tempo de julgar luz nessas situações. Como se a gente acendesse uma lanterna na própria vida e começasse a entrar nesse porão escuro que é a nossa personalidade. E não deixar que nada, absolutamente nada, fique fora da luz. Para que essa luz da misericórdia tenha condições de atingir todas as instâncias das nossas misérias. Que nada fique de fora. Que absolutamente nenhum detalhe da nossa personalidade miserável fique fora da lanterna de Jesus. Não porque Ele quer nos envergonhar, não é isso não. Acender a luz e mostrar o erro que nós cometemos é para o nosso bem. Eu sempre gosto de dizer isso. Alguém um dia colocou para nós que o primeiro a ser beneficiado com a nossa conversão é Deus. Não é não. O primeiro a ser beneficiado com a conversão não é o pai do menino, é o menino. É ele que se reconcilia com ele mesmo. É ele que corrige os seus erros. E quem corrige o seu erro tem condições de ser mais feliz. Quem expulsa do coração os seus ciúmes vai ter condições de ser mais feliz. Quem expulsa da sua vida a fofoca, a palavra maledicente, vai ter a oportunidade de ser mais feliz. O primeiro a ser beneficiado com a conversão é o convertido. Porque eu sempre acredito nisso. Todos nós nascemos com muitos dons, com todos os instrumentais para a gente poder ser feliz. Deus não negou a nós. Não, definitivamente Deus não nos negou. Ele nos deu todos os recursos para a gente poder chegar a essa realização humana. E por que não dizer, chegar a essa santidade. Só que, às vezes, na vida, as escolhas que nós vamos fazendo, vamos nos colocando totalmente distantes do lugar que a gente pode ocupar. Muitas vezes o que Deus nos deu vai sendo estragado, como a gente dizia. O pecado é essa intromissão, né? São esses gestos humanos, são escolhas que nós fazemos que estragam aquilo que Deus nos deu. Mas aí a conversão é um jeito que você tem de correr atrás do que está estragado, acolhendo a graça que já está inteiramente à nossa disposição para poder fazer a transformação necessária. Então, acolhendo essa graça, eu vivo a beleza do processo de tornar-me melhor. Quantas vezes a gente deixa de chegar lá no objetivo, quantas vezes a gente deixa de ser vencedor, justamente porque a gente não neutralizou aquilo que nos desequilibrava. É como o treinamento de um atleta. Um atleta só pode ser verdadeiramente bom se ele descobre os limites que tem e trabalha a partir deles. Por isso que ele treina para superar o limite. É como ter que parar equilibrado numa corda bamba. Se você não tem como firmar a corda, que seria o ideal, então vamos buscar um jeito de nos equilibrar neste momento. Se a gente não fecha as portas para aquilo que nos destrói, é bem provável que a gente vá morrer justificando o erro. Não dei conta, não consegui, não pude. Vai viver a sua vida. Vira essa página. Engraçado, porque na vida a gente entende perfeitamente o que isso significa. Existem alguns problemas que nós precisamos enfrentar. Algumas pessoas em situações ainda mais extremas, em que elas esquecem quem elas são. No meu livro Quem Me Roubou de Mim, por exemplo, eu falo muito disso. Às vezes nós estabelecemos relacionamentos em que o outro nos escraviza tanto, que ele vai retirando de nós a capacidade de nós sermos quem somos. A vida às vezes faz isso com a gente, por causa da ambiência em que nós estamos situados, por causa da influência dos amigos que nós temos, que às vezes nem são amigos, nem vamos chamar de amigos, para não banalizar a expressão. Mas às vezes os companheiros que nós temos, eles vão nos levando para lugares que não tem nada a ver com a gente. E a gente vai se adequando, a gente vai abrindo exceção, a gente vai se tornando quem a gente não é. Ou então vai dando vazão para a gente ser aquilo que a gente jamais seria se não estivéssemos naquela ambiência.
O álcool começa assim na vida de uma pessoa. A prostituição começa assim. Os vícios. Então, de repente, uma pessoa é exposta a um contexto em que ela não recruta o que ela tem de melhor. E ela começa a viver as consequências disso. Ela vai esquecendo tudo o que ela tem como potencial positivo. E toda vez que nós não somos capazes de decidir, nós também não somos capazes de amar. Porque o amor não é um instinto, é uma opção. Eu posso até ser movido ao amor. A minha natureza me leva ao amor. Mas quando eu chego lá e preciso amar, eu faço uma escolha. E se eu estou privado da minha capacidade de escolher, eu jamais serei capaz de amar alguém. É por isso que a gente precisa fazer de tudo para se superar, para superar dentro de nós o processo das carências. O que é a carência? Uma amarra interior. O carente é aquele que está sempre amarrado nas suas necessidades. Ele jamais será capaz de sair de si mesmo. Ele vai sempre olhar para o outro como uma oportunidade que ele tem de satisfazer-se através do outro. E isso, minha gente, é um processo tão complexo que não é só o carente que pede amor, não. É aquele que também fica oferecendo o tempo todo como se ele fosse uma máquina de fazer caridade. Também ele não está sendo livre. Interessante isso, né? A gente identificar que até mesmo quando a gente quer amar demais, muitas vezes nós não estamos agindo por um valor, mas por uma necessidade, por uma falta de liberdade interior mesmo. É por isso que quando nós assumimos essa maturidade como um projeto de vida, a gente vai saber dizer não e sim, e o nosso amor vai ser um amor mais equilibrado. Não vai ser um amor de posse, nem tampouco vai ser um amor de autodesprezo o tempo todo. E é maravilhoso a gente trabalhar a partir dessa certeza. Deus quer que você seja melhor. Escute isso de um jeito novo. Pode ser que você já tenha escutado isso muitas vezes. Pode ser que essa frase já tenha perdido o efeito pelo tanto que você ouviu. Permita que Deus hoje lhe diga isso de um jeito novo. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda encontra coisas boas em você. E só por isso, por encontrar em você ainda um fio de motivo, Ele lhe apresenta a bonita oportunidade de se converter a Ele, de buscar devolver a Ele aquilo que em você está estragado. Não importa qual é a matéria-prima que hoje você tem para devolver a Deus, devolva. Permita que Deus entre na sua história e faça a faxina que o seu coração precisa. É oportunidade de conversão para todos nós, todo dia, a todo instante. E eu fico muito feliz de poder viver publicamente, de poder dizer publicamente aquilo que também acontece no meu coração, porque é a minha crença diária. Se tem uma coisa que eu não perco de vista, é o amor que Deus tem por mim. Eu tenho certeza disso. Deus não desiste de mim. E você precisa ter essa certeza também. Porque é a partir dela que a gente segue adiante, que a gente caminha, que a gente continua buscando. Deus muda as nossas ideias. Basta você permitir que essa lanterna seja acesa na sua vida. Basta você permitir que Deus ilumine tudo. Não permita que Deus ilumine apenas algumas partes da sua vida. Você fica no prejuízo. Se Deus não mexe em tudo, o prejudicado é você. É como se nós estivéssemos fazendo uma receita de um bolo muito saboroso, mas a gente deixa de colocar 2, 3 ingredientes. O bolo nunca será bom como aquele que coloca todos os ingredientes. Na minha vida, eu preciso permitir que Deus venha iluminar todos os detalhes dela. E a conversão é a oportunidade que nós temos de arrancar dos nossos hábitos, pensamentos, palavras, sentimentos, tudo que possa ser contrário a essa santidade que Deus nos convida a viver.
que não tem outro nome, ou melhor, que pode ser chamada de outro nome, que pode ser compreendida de outra forma, porque toda vez que nós podemos aproximar o significado religioso daquilo que é a dinâmica da nossa vida, nos ajuda. Se eu quiser pensar então que a santidade é a mesma coisa que a realização humana, que o ser humano realizado é aquele que conseguiu arrancar todos os comprometimentos que estão muito ligados ao seu jeito de ser, ao seu caráter. Tudo aquilo que poderia ser um empecilho para ele ser quem ele é. Quando a gente perde a liberdade interior, nós perdemos os atributos humanos, que é amar, sermos verdadeiros, sermos inteiros, sermos justos. Muitas vezes eu não consigo ser justo porque estou amarrado interiormente às minhas carências materiais lá da minha infância. Então hoje eu quero tudo para mim. Não consigo dividir nada com ninguém. A conversão é a gente colocar tudo isso à mesa e a gente começar a identificar onde é que nós precisamos crescer. Volto a dizer, o nosso pecado, as nossas necessidades nos retiram muitas vezes do lugar que a gente precisa ocupar. Tanta gente vivendo uma situação assim, precisando ter coragem de virar essa página, precisando ter coragem de dizer, olha, chega, eu agora vou correr atrás do que realmente Deus quer que eu corra. Eu não vou desperdiçar a minha vida com um projeto que não é meu. Porque se eu sou fiel neste momento em eleger o que realmente merece o meu cuidado, Deus abençoa isso. A bênção de Deus é o que sela essa parceria. Eu faço aquilo que Ele não pode fazer por mim. E já dizia o santo, Deus só pode realizar o impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Essa verdade que nós aprendemos, às vezes a duras penas, né? Que somente depois de recolher o pranto, de recolher o aprendizado que o sofrimento nos dá, é que nós evidenciamos, que a gente descobre qual é o nosso lugar na vida. E pensar que muitas vezes nós passamos a vida inteira só para ter esse direito de poder dizer isso, aqui é o meu lugar. Eu acredito que esse conforto existencial, essa satisfação de você reconhecer que encontrou o seu lugar no mundo, ela passa o tempo todo pela experiência que nós fazemos de Deus, de nos dar condições de florescer cada vez mais a nossa humanidade, tudo aquilo que Ele nos deu como possibilidades e limites, e na conjugação de tudo isso, a gente encontrar essa tal realização humana que é tão necessária para a gente poder fazer a vida valer a pena. Como é que você está vivendo o seu processo de conversão? Como é que você está vivendo esta devolução de Deus? De você para Deus? De maneira que é um jeito bonito de nós analisarmos o quanto nós estamos convertidos. É só a gente pensar, quanto do meu coração eu já devolvi a Deus? Aquilo que Ele me entregou e que muitas vezes pela força da vida acaba ficando danificado. É como a gente ganhar um presente que vai sendo estragado ao longo da vida, mas de repente aquele que nos deu o presente volta para saber como é que nós cuidamos do presente que Ele nos deu. Isso é conversão. É a gente começar a cuidar bem do presente que a gente recebeu, para que quando retornar o doador, eu possa ter a alegria de mostrar o que foi que eu fiz com o presente recebido. Conversão é isso. É a gente lembrar quem a gente é e, sobretudo, quem a gente ainda pode ser. E trabalhar para que, na rotina da nossa vida, os nossos hábitos corroborem, ajudem essa santidade, essa realização humana florescer em todos nós. Minha gente, começar a quaresma
acreditando que nós temos o olhar misericordioso de Deus para lavar todas as nossas iniquidades, é tão confortável, é tão motivador. A gente acreditar nesse Deus que é misericórdia, que não se cansa de nós, que não se cansa de mim, que não se cansa de você. Acreditar que essa nossa miséria, porque todos nós nos sentimos miseráveis, basta a gente ser verdadeiro. Se você é verdadeiro, se você olha para a sua vida, para a sua realidade, para as suas atitudes, pensamentos, você sabe que você é miserável. Nós ainda hospedamos tantas coisas ruins dentro de nós, no nosso temperamento. Nós ainda somos injustos, nós ainda somos mentirosos, nós ainda somos infiéis. Tudo isso nos coloca numa condição de miseráveis. Mas acreditar que a misericórdia de Deus lava essa miséria, transforma essa miséria, e que este tempo de Quaresma é um tempo especial para os miseráveis. Sejam bem-vindos todos os miseráveis, que este tempo litúrgico é preparado para nós. Agora, uma conversão exige muito mais do que uma emoção provocada por uma dificuldade que se sofre. Quantas vezes na vida a gente toma decisões apaixonadas, que não passaram verdadeiramente pelo crivo da nossa razão? É simples. Você estava vendo o sofrimento de uma pessoa e você ficou tão emocionada com o sofrimento dela que você prometeu que, digamos que a casa dela tinha sido destruída pela enchente. Você prometeu para ela que iria reconstruir a casa dela. Isso você faz no afã daquele sentimento, né? Naquele momento onde tudo em você está emocionado, onde tudo em você está inflamado pelo bem, pelo desejo de ajudar aquela pessoa. E de repente passa um dia, você fica menos emocionada, passa 2, a emoção está menor ainda, passa 3, passa 4, passa 5, e você descobre que você fez uma promessa que não condiz com o que você realmente quer. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente promete quando está no auge da nossa emoção. Porque pode ser que a gente esteja ferindo a nossa razão e esteja prometendo algo que a gente nem seja capaz de cumprir. É o que muitas vezes acontece quando nós tomamos decisões movidos por paixões ou pelo próprio sofrimento. Então eu estou passando por uma dificuldade, eu quero tanto que Deus faça aquilo por mim, que eu vou lá e faço aquelas promessas, como muita gente tem o costume de fazer, né? Oh meu Deus, me livra dessa situação que eu vou parar de fumar. Aí Deus nos livra, ou o próprio acaso nos livra, né? Deus age através também do acaso. A situação se resolve e de repente você está indisposta para cumprir a parte daquilo que você prometeu. Agora, se depois eu administro o impulso do momento e vou ser disciplinado de maneira que eu, ainda que eu não tenha condições de realizar aquilo tudo que eu prometi, mas possa dar passos na direção daquilo que eu prometi, aí então nós estamos falando de uma disciplina, de uma honestidade. Mas se a gente assume isso, e isso é dom de Deus em nós, volto a dizer, todo o processo de conversão não nasce porque a gente quer, é porque Deus quis antes de nós. E só assim a gente se sente motivado a ser melhores. Eu tenho certeza que Deus quer que eu seja o melhor ser humano do mundo, não por uma vaidade minha, mas para a glória dele. Deus é verdadeiramente glorificado no céu cada vez que um ser humano é aprimorado na terra. O significado das cinzas é tão interessante. O padre passa uma cruz de cinzas sobre a nossa testa, sobre a nossa cabeça, para nos recordar que nós somos do pó, frutos do pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E que essa breve passagem pela vida deve ser qualificada, vivida com muita humildade, com muita simplicidade, para que Deus tenha acesso ao nosso coração, para que Ele nos arranque da nossa indigência. Mas aí eu sei que eu e você também sofremos de orgulho.
E às vezes nós ficamos cristalizados like a symphony of the mind, an art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. numa postura orgulhosa. Sabe qual é? É aquela pessoa que acostuma-se com os defeitos que tem, com os pecados que pratica. Deixa de se acusar. Você sabe que isso é um fruto do diabo em nós, né? Terrível isso. Quando a gente deixa de se acusar do pecado que comete. Quando a gente se acostuma a ser preconceituoso, quando a gente se acostuma a ser fofoqueiro, quando a gente se acostuma a ser injusto, quando a gente se acostuma a ser promíscuo, infiel, quando a gente começa a guardar na estrutura da nossa mente uma conduta pecaminosa, quando a gente não se acusa mais de destratar a mãe, de destratar o pai, de ser grosseiro com as pessoas, a gente perde a oportunidade de mergulhar a nossa miséria na misericórdia de Jesus. Cuide do seu coração agora neste momento, porque senão naufraga mesmo. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.